Iniciamos a nossa aula efetuando a leitura do artigo Entenda por que canudos de plástico são tão prejudiciais para os oceanos. E aí a gente estava conversando, né, gente, que o plástico ele demora para se decompor. Por quê? Porque ele vem de resina derivada do petróleo, que pertence ao grupo de polímeros, que são o quê? Moléculas grandes. Então, realmente o tempo de decomposição do plástico, ele é um tempo extenso. E aí o que acontece? Se jogado no meio ambiente, não reciclado, né, se não for feito nada desse material, realmente haverá um acúmulo de resíduo prejudicando mesmo o meio ambiente. Tem a questão dos plásticos serem encontrados aí nos oceanos, né, atrapalhando a vida dos animais. Alguns animais podem acabar ingerindo esse material e aí realmente causa dano aí para a saúde do animal, para a saúde de quem se alimenta do animal. É realmente um corpo estranho, né, presente no oceano aí quando entra em contato com os animais. Realmente pode ocorrer acidentes, como foi o exemplo que a gente viu da tartaruguinha, né? E tem aí esse artigo que trouxe aí vários argumentos bacanas para a gente ter essa percepção aí que leva a gente a pensar mesmo, né? Aqui ele fala, ainda que os canudos consigam chegar a uma central de reciclagem, suas dimensões fazem com que nem sempre sejam triturados como necessário, pois eles escorregam pelo vão da máquina. Isso causa problemas, visto que, mesmo sendo encaminhados corretamente, eles podem acabar na natureza. Triste, né, gente? Aqui ele traz até uma foto do exemplo disso, né, dos microplásticos, né? Então são pedacinhos que, olhando, parecem insignificantes, porém o acúmulo desse material e dependendo onde vai parar, realmente é causador de grandes problemas. E aí vocês tinham que efetuar as questões que encontram-se lá na página 212, que começa assim, número 1. O título traz o ponto de vista de Alan França, o autor do artigo. Qual é o ponto de vista do autor, gente? Que os plásticos são prejudiciais, né, aos oceanos, tá? Que foi o que foi falado lá. Alan França inicia o artigo apresentando vantagens do uso dos canudinhos plásticos. Quais são elas? Então, nós voltamos lá no artigo e nós temos que encontrar aí as vantagens do uso do canudinho, que ele começa falando. Então, quando pedimos uma bebida, seja num restaurante ou numa lanchonete de rua, é quase certo que haverá um canudo plástico disponível. Eles tornam o consumo de produtos mais fácil e higiênico, mas para a natureza, então, estão se tornando um problema, realmente, né, gente? Então, quando ele diz lá, quando ele pergunta qual que é a vantagem do canudinho que o autor começa colocando, é essa parte aqui, tá bom? Que eles tornam o consumo do produto mais fácil e higiênico, tá? Só que aí tem essa palavrinha aqui, ó, que muda tudo depois, né? Mas para a natureza estão se tornando um problema e por isso deveríamos começar a rever o custo-benefício. Eu vou voltar aqui para vocês. Então, a aula toda nós voltamos no texto para achar a explicação aí, tá? Então, aqui vocês vão colocar aí que são objetos que tomam ingestão das bebidas mais fácil e higiênicas para as pessoas e não que os plásticos são prejudiciais aos oceanos. Na B da 2, qual palavra sinaliza que essa não é a posição que o autor vai defender no artigo? É o mas que eu mostrei lá para vocês, tá? 3. A palavra geralmente, que abre o segundo parágrafo, permite afirmar que todos os canudos são feitos de polipropileno. Então, o que nós fizemos? Nós voltamos lá no segundo parágrafo e aí nós efetuamos a leitura novamente. Geralmente, os canudos são feitos de polipropileno.
um material reciclável, mas não biodegradável, ou seja, encaminhados para uma central de reciclagem. Gente, na verdade, essa questão não precisaria nem voltar, né? Que assim, a gente acabou voltando para a gente reler parágrafo por parágrafo para interpretar as questões da melhor forma. Mas, quando eu falo geralmente, eu estou dizendo que nem sempre. Eu não estou falando sempre, eu estou falando geralmente. Então, aqui vocês vão colocar que não, tá? Aqui na pergunta 3, porque nem sempre esse material é feito de material reciclável, material do canudinho, né, biodegradável. Então não é sempre, tá? Depois, a palavra, esse aqui eu não tinha aberto, perdão, eu abri o outro. 4. Ao afirmar que o polipropileno é um material reciclável, mas não biodegradável, o autor explica ao leitor o que isso significa. Com qual expressão ele sinaliza que vai introduzir uma explicação? Gente, é só voltar lá e vocês irão ver que ele coloca lá, ou seja, né? Que explicação é essa? Que os canudinhos podem ser reciclados, tá? É só colocar lá. 5. Ainda que os canudos consigam chegar a uma central de reciclagem, então essa expressão que está lá no texto, né? Então abre aspas, ainda que, começa lá, ainda que, e aí vocês podem voltar e efetuar a leitura novamente. A expressão em negrito sugere que o autor se prepara para apresentar outro contra-argumento ao consumo desse produto. Qual é esse contra-argumento, gente? Que é o fato dos canudinhos escorregarem pelos vãos da máquina, né? Por mais que eles sejam aí triturados, realmente não tem como evitar que eles escapem mesmo, aqueles micropedaços, né? 6. Abre aspas, embora haja possibilidade de corrigir esse problema, o uso de plástico é um problema global, fecha aspas. A que se refere a expressão em negrito? Então, esse problema, que é quando ele fala esse problema, que problema? Então, vocês teriam que reler o parágrafo que está escrito isso, né? Então, vocês irão perceber que ele está falando sobre a incapacidade das máquinas triturarem os canudinhos sem que os micropedaços escapem lá pelos vãos, né? 7. Apesar de, então tem lá uma expressão apesar de, vocês voltam lá no texto para efetuar a leitura. Apesar de a conscientização ser cada vez maior, a expressão em negrito sugere que o autor prepara-se para apresentar mais um contra-argumento ao consumo do plástico. Qual é ele? Qual que é esse contra-argumento, gente? Que não consegue reciclar tudo, né? Sempre haverá problema. 8. Em esse longo período da origem aos microplásticos, a que se refere a expressão em negrito? Então, quando ele fala esse longo período, que período, gente? Não sei, tem que voltar lá no texto. E lá no texto ele fala sobre esse período de decomposição. Que período que ele cita o tempo lá? Ao período de 50 a 200 anos. Por isso que precisa voltar lá no texto, tá? Que explicação o autor do artigo apresenta para microplástico? Então, qual que é a explicação que ele coloca lá no texto para microplástico? Tem até a fotinho lá. Então, é o que? É um fragmento, são pedaços de plásticos, né, gente? 10. No parágrafo iniciado com, aí abre aspas, além da própria decomposição do material, fecha aspas, a expressão além da sinaliza para o leitor que o autor do artigo vai somar outro argumento ao apresentado no parágrafo anterior sobre os microplásticos. Explique. Então, além da,
que ele faz, gente? Ele esclarece que é a decomposição própria do material, né, dando origem aos microplásticos, mas que esses fragmentos eles também podem originar produtos o quê? De cremes, hidratantes, produtos aí para idade, para vaidade, cosméticos em si, para beleza, né? 11. Ao afirmar que, abre aspas, o impacto dos microplásticos é grande, o autor procura explicar sua afirmação. Letra A. Que palavra que sinaliza que o leitor que palavra se sinaliza ao leitor para o início da explicação? A palavra pois, né, gente? Que explicação é essa? Que os animais ingerem aí os animais que vivem na água ingerem os microplásticos, as pessoas se alimentam desses animais e acabam ingerindo também. Muito sério isso. 12. A expressão assim como, que abre o parágrafo de conclusão, introduz uma comparação. O que está sendo comparado, gente? É o que? É o plástico, a sacola plástica do supermercado, com o quê? Com os canudinhos, né? E aí nós terminamos as questões aí de interpretação de texto e nós iremos efetuar a próxima aula aí da página 215 até o final da semana. Um beijo para vocês.